Primeira Igreja Batista de Fortaleza. Uma família para você e sua família. Meus queridos irmãos em Jesus Cristo, hoje a nossa igreja, grande parte dela está reunida lá no acampamento em Parana para realizar aquele evento da família. Então, durante a semana, o pastor Marcos me ligou e pediu se eu poderia estar aqui hoje, uma vez que ele estaria ausente. E isso muito me honra, de modo que eu sou grato a Deus por esta oportunidade de poder cooperar com a nossa igreja. Faço isso com muita alegria e com muita satisfação. Sou grato a Deus por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos. Eu gostaria de ler uma passagem da Escritura que está no capítulo 2 do Evangelho de João. Lá na nossa classe de escola dominical, nós estamos iniciando agora uma série de estudos sobre os milagres de Jesus. E nos 2 últimos domingos a gente falou sobre este primeiro milagre de Jesus realizado lá em Caná, na Galileia. Quando nós fizemos aquela viagem lá a Israel, nós tivemos oportunidade de participar de um momento especial lá na cidade de Caná, na região da Galileia. Foi muito especial para nós, foi muito bom estar ali e viver naquele espaço onde Jesus também viveu e onde ele realizou o seu primeiro milagre especial, foi muito especial. Então eu gostaria de ler o texto que está no capítulo 2, que diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe então Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse então aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali 6 talhas de pedra, que eram usadas para purificações dos judeus, e cada uma delas cabia 2 ou 3 almudes. E disse-lhes Jesus: Enchei d'água estas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes então: Agora tirai, levai ao mestre-sala. E eles levaram. E logo que o mestre-sala água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam seus serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então serve o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou ali a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Este é o texto que nós escolhemos para essa manhã, e o tema é essa palavra de Jesus: ainda não é chegada a minha hora. Nosso Deus e Pai, estamos aqui na Tua presença, Senhor, buscando na Tua palavra alguma inspiração e alguma orientação para a nossa vida diária. Pedimos que o Senhor abençoe este tempo, que o Senhor utilize a instrumentalidade desse pregador e que o Senhor faça cair sobre este templo, sobre este lugar, sobre as pessoas, uma unção especial do Teu Espírito, para que nós estejamos juntos aqui, usufruindo dos benefícios dos Teus ensinamentos, que eles possam ser aplicados à nossa vida diária e que possamos ser melhores crentes, melhores pessoas, melhores servos Teus. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos irmãos, Jesus estava participando de uma celebração especial que era uma festa de casamento. E diz aqui a Bíblia que ele realizou o seu primeiro milagre nesta circunstância. Então, o primeiro milagre de Jesus foi realizado numa celebração de casamento, numa festa de casamento chamada aqui as bodas de Caná da Galileia. E eu fiquei pensando, por que Jesus Cristo iniciou o seu ministério, os seus milagres, os seus sinais? Por que ele iniciou isso
no contexto de uma família que estava celebrando esse casamento. E por que ele deu importância tão grande a isso? E por que o seu primeiro milagre foi transformar a água em vinho para continuar a celebração daquela festa? Eu fiquei pensando, será se Jesus não devia começar os seus milagres ressuscitando um morto, ou talvez curando uma pessoa que estivesse há muitos anos paralítica, fazendo alguma coisa espetacular e extraordinária para chamar a atenção das pessoas sobre o início do seu ministério, né? Triunfalmente na história, realizando um milagre assim bombástico que atraísse a atenção das pessoas? Mas parece que não. Jesus aqui parece que está resolvendo um problema corriqueiro da vida de uma família, porque faltou o vinho. E eu fiquei pensando, por que o dono da casa não mandou um servo lá no mercado comprar o vinho e resolver o problema? A festa de casamento durava aí aproximadamente 7 dias, por isso podia mandar alguém comprar o restante do vinho que faltava e completava ali a festa. Não precisava Jesus fazer um milagre daquele. Não é verdade? Pense bem. E depois vinho, que importância tinha o vinho naquela altura? Se acabasse a festa, qual era a grande dificuldade? Se já tinham participado longamente da festa? Parece que não é uma coisa assim tão excepcional. Eu fiquei pensando, lendo aqui, se fosse você, tivesse que classificar os milagres de Jesus, será que você colocaria esse aqui em primeiro lugar, o primeiro milagre, aquilo que abriu o ministério de Jesus? Talvez não. E o vinho? Ali não tinha nenhuma situação dolorosa, não tinha nenhuma morte, não tinha nenhuma tragédia, não tinha nenhum problema assim de magnitude que implicasse um milagre especial. Era uma situação bastante simples, não era? Apenas faltou o vinho numa festa. Era como se faltasse a comida no dia que você fizesse o seu casamento lá, o casamento da sua filha, do seu filho, lá no buffet, e depois no final da festa faltasse um pouco do salpicão, um pouco de qualquer outra coisa, e você ficaria ali um pouco envergonhado, um pouco sem jeito, mas não seria nenhuma tragédia, porque todo mundo já teria se alimentado suficientemente bem. Então, a primeira coisa que chamou a minha atenção foi: qual é o sentido desse milagre? Qual é o significado desse milagre? O que eu posso aprender aqui de maneira especial? E eu comecei então a refletir. A primeira coisa é que Jesus Cristo começou o seu ministério, os seus milagres, no contexto de uma família. Talvez ele escolheu o contexto de uma família para fazer algo especial por aquela família. E note que aquela família não estava passando uma tragédia, não, eles estavam numa celebração de casamento. Isso é o dia a dia das famílias. Nossos filhos nascem, nossos filhos crescem, nossos filhos se casam, eles têm filhos, nós temos netos, nossos netos crescem, se casam e nós temos bisnetos. Assim é o dia a dia das nossas famílias. Celebramos as nossas vitórias, celebramos as nossas alegrias. Mas aqui, especialmente naquele dia, Jesus foi convidado para estar no contexto daquela família. Jesus era um hóspede especial naquela família. E o primeiro grande momento aqui é a certeza que nós temos que ter que Jesus Cristo é hóspede especial, é convidado especial para o contexto das nossas famílias. A presença de Jesus, na verdade, foi extraordinariamente importante para aquela família. Não é por causa do vinho, mas é por causa da presença dele na vida daquela família. Foi porque ele estava ali, foi porque ele podia perceber a necessidade daquela família naquele contexto e podia suprir uma situação especial. O importante não é o milagre, é aquele que realiza o milagre no contexto em que tais e quais necessidades possam surgir ou aparecer. Então Jesus precisa estar na nossa família. Ele precisa estar nas nossas celebrações.
ele precisa estar no contexto das nossas casas. Porque ainda que não precisemos de uma multiplicação de vinho, e isso é uma coisa que nós podemos fazer por nós mesmos, não é algo sobrenatural, podemos comprá-lo na esquina, ou podemos suprir a necessidade de qualquer celebração nossa, mas o que não podemos é prescindir da presença de Jesus na nossa história. O que não podemos é prescindir da presença de Jesus nas nossas celebrações. Ele tem que ser hóspede especial, ele tem que ser convidado especial, ele tem que ser presença garantida na nossa história, especialmente nas nossas celebrações. Nunca se esqueça de ter um coração grato quando você estiver realizando qualquer celebração. Garanta que Jesus seja parte especial e importante na história da sua família, na história da sua casa. Se você pensar nisso, hoje nós estamos lá falando no acampamento de família, não é verdade? Estamos lá fazendo estudos a respeito de família e talvez estejamos falando a respeito dos relacionamentos, das dificuldades que pais e filhos encontram. Tudo isso é importante, mas mais e superlativamente importante é a presença de Jesus no contexto da nossa história, da nossa família. Então, nunca perca de vista o lugar especial que Jesus deve ocupar na sua casa, na sua história, na sua família. Agora vem o segundo ponto. Jesus estava ali e Maria aproxima-se dele e diz assim: meu filho, eles têm uma dificuldade, acabou o vinho. Esse era o problema. Mas o problema pode ser que alguém intercedendo pela sua família, orando pela sua família, ou alguém que esteja no contexto da celebração, ou você mesmo, ou alguém muito ligado a você, esteja nesse exato momento falando com Jesus: Senhor, eles têm um problema, eles têm uma dificuldade, eles têm uma limitação, e pode ser que na sua família exista um problema, pode ser que exista uma limitação, pode ser que não seja a falta de vinho, ou pode ser que seja o excesso de vinho, pode ser que seja um problema de alcoolismo, pode ser que seja um problema de droga, pode ser que seja um problema de relacionamento, pode ser que seja uma ou outra situação que se configure como um problema, que alguém pode identificar, ou você mesmo pode identificar, ou alguém das suas relações possa identificar. Pode ser que, semelhantemente àquela família, no meio de uma celebração, aparece uma dificuldade, aparece um problema, e pode ser que no curso da sua história, no curso da sua família, esteja hoje se configurando e aparecendo talvez um problema. Pode ser um problema recente, pode ser um problema que já venha se arrastando há longo tempo, pode ser um problema de enfermidade, pode ser uma dificuldade que você não imaginava que teria que enfrentar, pode ser uma situação inesperada, pode ser, não sabemos exatamente o que vai nos acontecer na curva do caminho, mas podemos ser surpreendidos por situações que fogem ao nosso controle e que às vezes se configuram como situações bem mais complicadas do que a falta de vinho ou a falta de um elemento qualquer de consumo. Olhe para o contexto da sua família esta manhã e pense se você tem algum problema, alguma limitação, algum desconforto. Olhe para o contexto da sua família e pense se Jesus está presente nela, se Jesus está como um convidado especial, assentado à sua mesa de refeição. Veja se ele está compartilhando a sua história. No contexto disso, Maria chega lá e fala assim: Senhor, o Jesus, o meu filho, não sei exatamente o termo que ela usou, quer dizer, eles têm um problema, eles têm uma limitação, eles têm uma dificuldade, eles não têm o vinho. E Jesus diz assim: mulher, que tenho eu contigo? Não quer dizer que esse texto represente aqui uma desqualificação da Maria, ou um menosprezo a Maria, tanto que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, antes de morrer, ele olhou para Maria, para o João, e disse assim: mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Então, na verdade, Jesus não estava desqualificando Maria de modo algum, e nem isso é importante aqui.
O importante aqui foi o que ele disse para ela: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Então existe uma hora especial quando Deus age na nossa história, criando das situações adversas um fato novo, que representa o milagre que Ele faz, e só Ele pode fazer, mesmo que Ele esteja usando os elementos corriqueiros da vida. Então aqui está o momento de pensar, parar para pensar, que Jesus Cristo disse àquela mulher ali, contexto a sua mãe: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Sabe o que acontece aí? Este ainda não é chegado significa a hora vai chegar, a hora existe, mas não é agora. E isso faz com que a pessoa que está angustiada por um problema, ou a pessoa que está preocupada com uma situação, ou a pessoa que vem lutando por uma situação, a pessoa que vem batalhando pela solução de uma causa, pode ser que a pessoa queria bem que a hora fosse aquela, que a hora fosse agora, que a hora fosse esta. Mas Jesus pode olhar para você e dizer: eu sei o seu problema, eu conheço a sua realidade, eu conheço a sua história, mas ainda não é chegada a minha hora. Tem alguma coisa que ainda precisa acontecer, tem alguma coisa que ainda precisa ser feita, tem alguma coisa que ainda precisa ser trabalhada, alguma coisa que ainda precisa estar organizada de tal maneira que eu possa juntar todas estas pontas e realizar este fato novo que só a mão de Deus é capaz de realizar. Mesmo que do ponto de vista da história a gente possa atribuir a uma coincidência, a uma situação da nossa própria competência, mas não é. Não é. Significa que muitas vezes, quando nós tentamos todas as possibilidades, vai surgir aquele momento especial, quando o Senhor junta pelo seu Espírito as pontas e faz nascer o que eu chamo de um fato novo, um fato inusitado, um fato impensado, uma situação que nós não havíamos imaginado, que nós não havíamos pensado, que nós não havíamos construído, e essa situação vem como um resultado da ação de Deus, usando pessoas das mais diferentes formas, para fazer com que aquele ocorra no momento especial, e esta é a hora de Deus. É quando Ele coloca a mão na sua história, junta as pontas todas, e faz surgir um fato novo, impensado, que vai ser a transformação daquilo que você experimenta em algo que Ele lhe dará a experimentar. É a transformação que aconteceu aqui que faz a diferença. Não é o fato de ser o vinho, mas é a capacidade que Jesus Cristo tem de transformar as situações ao nosso redor para suprir aquelas necessidades básicas que nós, humanamente falando, não temos condições de suprir. Então quero dizer para você que o que acontece conosco é quando o Senhor Jesus Cristo diz: ainda não é chegada a minha hora. Você sabe que tem uma dificuldade, você a intervenção de Deus, você ora, você vai na igreja, você pede ao Senhor, você pede às pessoas que intercedam por você, você pede oração, você batalha, você luta, mas parece que chega aquela palavra ao seu coração e diz: ainda não é chegada a minha hora. Mas você não se conforma com isso, porque o que você quer, quer agora, o que você precisa, precisa agora, o que você necessita, necessita agora, mas o Senhor vem e diz: ainda não é chegada a minha hora. Isso cria um conflito entre o seu tempo e o tempo de Deus. E quando esse conflito se estabelece, você começa a ficar frustrado, porque as coisas não acontecem da maneira que você gostaria, ou no tempo que você gostaria. Mas o Senhor não está indiferente ao seu problema, nem indiferente à sua necessidade. O Senhor está só aguardando o tempo certo, quando todos os fatores estiverem usados, de modo a que Ele faça surgir na sua vida e na sua história o fato novo, que é o propósito dEle para o seu caminho, para o seu caminhar, para o seu viver. Então veja só, naquele exato momento, quando você diz:
eu preciso disso, eu quero isso, eu necessito isso, e o Senhor diz para você: ainda não é chegada a minha hora, ou você não ouve isso, e você tem a sensação que Deus está alheio, está distante, está indiferente, parece que Deus não responde, não ouve, você não entende, e você deixa nascer no seu coração alguns elementos que são importantes de serem considerados aqui. A primeira coisa, quando Deus olha para você e diz: ainda não é chegada a minha hora, mesmo que você não entenda isso, no seu coração surge a preocupação, uma ocupação prévia das coisas. E a preocupação natural, cotidiana, é boa para nós. Se nós não tivéssemos nenhuma preocupação, nós não nos ocuparíamos de situações que precisam ser cuidadas e ser estabelecidas e ser organizadas, né? Nós precisamos ter algum nível de preocupação, mas uma preocupação excessiva, ela vai caminhar para a dimensão da ansiedade. Uma preocupação excessiva, ela se torna ansiedade, e uma ansiedade passa a ser uma preocupação já meio fora do controle. Um estado ansioso é uma preocupação já fora do controle, e quando se estabelece uma ansiedade mais severa, você começa a entrar no desespero. A ansiedade vai lhe levar para o desespero, e o desespero te leva para a fatalidade. Então, quando você não percebe a presença de Deus, ou quando você não percebe que Deus tem a sua vida nas mãos dele, e que ele vai na hora certa, no momento exato, realizar o fato que você precisa, quando você se centra na sua própria capacidade de compreender o seu tempo e a sua história, quando você começa a se preocupar, se torna ansioso, se torna desesperado ou desesperançado, então parte para uma situação que muitas vezes pode ser trágica. É neste contexto que a gente precisa parar e entender esse milagre de Jesus. Eu estou na sua história, eu tenho a sua vida nas minhas mãos, eu tenho a situação sob controle, ainda não é chegada a minha hora, mas ela vai chegar. Então a sua preocupação tem que estar numa medida certa, porque quando ela virar ansiedade, você deve lançar sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Você não deve estar ansioso por coisa alguma, antes deve ser conhecida a sua vida em oração e súplica diante do Senhor. Então a Bíblia não está dizendo que não exista ansiedade, está dizendo que você pode administrar, pode tratar a ansiedade, e pode subordinar esta ansiedade a uma transferência da sua angústia para o Senhor, que morreu e leva sobre si todas as nossas angústias, e o fardo pesado que está sobre nós pode ser transferido a Ele, numa dimensão de oração e de convicção, de que Ele tem a nossa vida nas suas mãos, conhece os nossos caminhos, e nenhum cabelo vai cair da nossa cabeça sem que Ele esteja conhecendo e dando permissão para que isso aconteça. É a vontade permissiva de Deus. Então, quando você está na ansiedade e você consegue trazer o seu coração para acalmar-se na presença de Deus, pela sua crença de que Deus vai conduzir a sua história e vai dar a ela um propósito, um sentido, então no desespero você se nutre da esperança, que é o contrário da desesperança. O desejo vai ser agora vivido não como elemento destrutivo da sua vida, mas como a esperança, cuja raiz é a fé, é a confiança, é a crença de que Deus não me deixará na confusão do desespero, mas me conduzirá. A esperança de que no tempo aprazado, na hora certa, Ele que é onipotente, onisciente e sabe de todas as coisas, e conhece o meu deitar e o meu levantar, e sabe da tristeza, da angústia e da insegurança do meu coração, Ele não me deixará confundido, como diz Romanos 5, Ele me dará a certeza da esperança, e aí Ele me dá a paciência, e aí Ele me dá a perseverança, e aí Ele me dá a convicção de que eu não serei jamais confundido, porque não tomei o caminho do desespero, tomei o caminho da esperança, da crença de que o Senhor vai fazer o que Ele tem que fazer na hora certa, no momento certo. E aí, no contrário disso, eu marcharia para a tragédia, marcharia para uma desesperança que me levaria
a uma angústia, ou meter os pés pelas mãos, ou a fazer bobagem. Mas agora, na esperança do Senhor e do Espírito Santo que está derramado em meu coração e que me dá esta paciência, essa perseverança e esse ato de fé e de crença, agora eu substituo a possível tragédia pela esperança, pela crença e pela vitória, porque quem está em Cristo vai ser esta nova criatura e nele vai ser mais do que vencedor. É muito importante isso, meus irmãos, é fantástico isso. E agora vem o último ponto para a gente encerrar. Se eu sou capaz de perceber que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que acalma o mar, não é assim? Se eu acreditar nisso de coração, então eu acredito que o Senhor sabe o tempo certo de agir. Ele sabe a hora certa de agir. Se eu acreditar nisso, se eu crer nisso, eu descansarei no Senhor. E ao descansar no Senhor, eu sinto que a minha ansiedade vai sendo substituída pela minha esperança. E a minha confusão e o meu conflito vai sendo substituído pela minha consciência de que o Senhor está conduzindo a minha vida. E ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte, eu já não temerei, porque a ansiedade é um temor exagerado. Então, ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Ele está comigo lá no fundo da cova, Ele está comigo no ventre de um peixe, Ele está comigo no fundo do poço, Ele está comigo onde for o meu caminho, aí estará o caminho do Senhor, porque Ele é onipresente. Onde eu estiver presente, Ele estará presente também. E eu tenho que crer que Ele sustenta a minha vida nas suas mãos. Por isso que à sombra das suas asas eu me agasalho, até que passem as tribulações e as calamidades, eu me sinto seguro no Senhor. E agora, para terminar, como eu disse, nós vamos ver como Deus junta as pontas. Aí Ele vai precisar agora de olhar para o nosso cenário, olhar para a nossa história, e Ele vai ver, tem 6 talhas ali, que era para a purificação dos judeus. O que tem na sua casa? O que tem lá na sua história? Quando Ele viu ali, Ele viu que aquelas talhas iam ser usadas. Ele falou com pessoas: ou vocês vão levar ali a água, encher a talha até em cima. Aí aqueles cooperadores levaram a talha, a água até a talha. Depois Ele diz: vocês vão tirar esse conteúdo e vão levar ao mestre-sala. Aí eles levaram o conteúdo ao mestre-sala. O mestre-sala vai distribuir isso para as pessoas, e as pessoas vão se beneficiar do resultado desta bênção aí ocorrida. E assim os noivos talvez não vão nem saber do resultado de tudo isso, senão que vão saber mais tarde talvez. Aí você vai saber que Deus tem coisas na sua vida que você nem sabe que tem, que Ele vai juntar com outras cooperações que você nem sabe que tem, e Ele vai juntando essas pontas. Quando tudo isso estiver ordenado, Ele faz nascer um fato novo, que vai ser aquele milagre que você precisa e que é só realizado em sua função e para a sua bênção e para a glória dEle. Observe que aquele milagre aconteceu onde? Dentro das talhas. Os maiores milagres de Jesus acontecem dentro de nós. Não é a grande questão de fazer uma transformação externa, são as transformações das nossas percepções, são as transformações dos nossos corações. É este vinho corriqueiro que está aí no mercado, mas que o Senhor pode fazer algo tão especial. Nós poderíamos comprar o vinho no mercado e continuar a festa, mas quando o Senhor age, Ele age de uma maneira tão especial, que aquilo que é corriqueiro e comum nas mãos se torna o melhor, se torna o especial, se torna aquilo que nós não imaginaríamos que pudesse ser ou pudesse acontecer. Quando aquela mulher viúva perdeu seu marido e ia perder os seus 2 filhos como escravos, ela chegou para o Eliseu
e disse assim: tu sabes que o teu servo morreu e agora veio o credor levar os meus filhos. E ele pergunta: o que é que você tem na sua casa? Que foi a resposta dela: eu não tenho nada a não ser uma botija de azeite. E ele falou com ela: vamos começar de onde você está e com o que você tem. Mas você está enganada, você não tem só uma botija de azeite. Você tem uma casa, você tem 2 filhos, você tem uma vizinhança que te respeita e te valoriza. Você pode pedir vasos vazios emprestados e existem centenas de vasos. E você tem um mercado onde você pode vender e você pode pagar as suas dívidas. E você tem um Deus a quem você pode recorrer. Então, meus irmãos, muitas vezes nós olhamos para nós e achamos que não temos nada, que não temos condições, que não temos possibilidades. Deus está mostrando para você nesta manhã que você tem muito mais do que você imagina. Você é muito mais do que você imagina. E Ele só está esperando juntar essas pontas, organizar isso tudo na sua vida, para fazer surgir um fato novo, que é o milagre que Ele vai realizar na sua história, na sua família, na sua vida, nos seus projetos particulares. Saiba que se Jesus for um convidado de honra na sua vida, ainda que até agora você não tenha visto a ação dele objetivamente, saiba que ele pode estar dizendo para você simplesmente: ainda não é chegada a minha hora. Mas não é que ele esteja indiferente, é que ele está esperando que todas estas pontas sejam juntadas, todas essas cooperações sejam feitas, todos os seus quebrantamentos sejam realizados, todas as suas expectativas sejam levadas cativas ao seu trono da graça, todas as orações completem o curso que elas devem ter. Pode ser que o Senhor esteja esperando todo esse conjunto para juntar todas estas pontas e realizar um milagre especial na sua vida. É o fato novo. Quando Cornélio estava orando lá em Cesareia de Filipe, Pedro estava orando lá em Jope, Pedro teve uma visão do lençol que descia do céu. Cornélio teve uma visão que o anjo disse que ele devia mandar alguém pegar o Pedro. Pedro era judeu, Cornélio era gentio, não se conversavam, não se entrosavam. Mas olha como Deus estava trabalhando com Cornélio e Deus estava trabalhando com Pedro. Se dispuseram a cooperar entre si, e no dia em que eles se aproximaram, mercê da orientação de Deus, Deus juntou as pontas, salvou aquele homem e derramou ali o Espírito Santo, como tinha derramado no dia de Pentecoste. Então, Deus está movendo as coisas na sua vida. Tem gente orando por você. Tem muita coisa na sua vida que você pensa que não tem, mas tem. Tem muita coisa na sua vida que você pensa que não sabe, mas sabe. Tem muito recurso na sua vida que Deus vai usar e vai te surpreender, criando na sua história um fato novo. Não desanime, não entre pelo caminho da ansiedade, não entre pelo caminho do desespero, não entre pelo caminho da tragédia, entre pelo caminho da fé, entre pelo caminho da esperança, entre pelo caminho da perseverança, entre pelo caminho da paciência e da persistência, pelo caminho da oração e do louvor, entre pelo caminho de quem crê que Deus está juntando todas as pontas para construir um fato novo, um fato relevante. Amém? Mitz Matias era uma poetisa dos batistas brasileiros, muitos anos atrás, já morreu. Ela dizia numa das suas poesias: Deus pode consertar um vaso quebrado, nós só precisamos levar para Ele os cacos que foram espatifados. Deus pode reconstruir um vaso, se a gente levar os pedaços. Olhe para a sua história. Tem alguma coisa quebrada? Tem alguma coisa rachada? Tem alguma coisa que precisa de um milagre? Leve os pedaços para o altar de Deus. Senhor, eu estou aqui humildemente, disposto a perseverar em oração e esperar a tua hora, o teu tempo, o teu momento. E quando isso chegar, o fato novo vai surgir. Então ele diz: ó, quando o momento chegar, né?
Deu ir com Jesus. Não é assim? Um hino que nós temos no nosso cenário. Quando o momento chegar, quando a hora chegar, é bom que você esteja lá onde Jesus disse que você deveria estar, porque se você estiver lá, e Ele estiver na sua história, e você estiver unido com Ele, com certeza você vai ver o fato novo, que você vai chamar de milagre, mesmo que seja uma coisa tão simples, como transformar a água em vinho, nas mãos de Jesus. Amém? Então vamos orar? Senhor, nós estamos aqui muitas vezes ansiosos e preocupados porque precisamos de respostas e achamos que precisamos delas com muita urgência. E às vezes ouvimos do Senhor que ainda não é chegada a hora, Senhor, então pedimos que nos dê a paciência, que acalme os nossos corações, que tire da nossa vida aquela ansiedade indesejável e que nos supra com a esperança, com a paciência, com a perseverança, com a dedicação, com a crença de que na hora certa o Senhor agirá em nós e através de nós. Coloca a tua boa mão sobre as famílias aqui representadas. Abençoa-nos em nossa particularidade, naquilo que nós precisamos de especial. E faz nascer na nossa história um fato novo, que nós possamos chamar de um milagre teu, ajudando-nos a superar os nossos limites e as nossas dificuldades. Ó Deus, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor.